Existem alguns momentos na WWE que ela acaba exagerando e passando dos limites, fazendo segmentos bizarros ou lutas bizarras. Por isso, nesse vídeo eu quero falar justamente sobre esses momentos. 5 momentos que a WWE passou dos limites. Então, bora lá. O primeiro deles dessa lista foi no Extreme Rules de 2016, que foi uma luta chamada Ambrose Asylum, que foi uma ideia do próprio Dean Ambrose, não é à toa que se chama Ambrose Asylum, que ele fez para enfrentar o Chris Jericho, já que eles estavam rivalizando naquele momento. E essa luta consistia em ser uma Steel Cage com vários objetos perigosos ao redor dela. E apesar de alguns objetos terem sido pegos, em nenhum momento houve algo que chamou realmente a atenção durante o combate, a não ser o final dele, onde em um certo momento o Dean Ambrose ele pega um balde vermelho e dentro desse balde tinha taxinhas, sim, taxinhas, aqueles pregos pequenos, e ele pega e joga no chão. E quando isso acontece, a gente já imaginou o que iria acontecer, alguém iria ser tacado em cima dessas taxinhas. E dali em diante, naquele combate, começa essa briga para ver quem iria ser jogado em cima dessas taxinhas. Só que infelizmente quem se deu mal nessa história foi o Chris Jericho, que foi tacado em cima dessas taxinhas. Ele cai de costas, gerando uma imagem bem agoniante de se ver. E o próximo momento dessa lista foi durante a rivalidade do Rusev com o Bobby Lashley. Porque vamos lá, essa rivalidade já foi bem vergonha alheia, porque foi mais uma rivalidade que o Rusev é corno, que ele é traído pela Lana. E dessa vez, a traição aconteceu com o Bobby Lashley. Dentre vários segmentos da Lana beijando o Bobby Lashley na frente do Rusev, com a intenção de constranger ele, o pior desses segmentos foi quando a Lana e o Bobby Lashley ficam deitados numa cama, prestes a fazer aquilo que vocês já imaginam. Tudo isso com a intenção de chamar a atenção do Rusev, que rendeu um segmento bem mais 18, vamos dizer assim, e bem inapropriado. E outro momento que a WWE passou dos limites foi durante a rivalidade da Shayna Baszler contra a Becky Lynch, que foi uma rivalidade a qual a Shayna era vendida como um oponente que poderia ameaçar o reinado da Becky, até porque a Shayna ela sempre foi tratada como alguém dominante desde o tempo do NXT, tanto que quando ela ganha essa oportunidade pelo título, foi numa luta Elimination Chamber, a qual a Shayna ela simplesmente esquacha todas as adversárias, ganhando essa chance. E até então a gente já imaginava o que iria acontecer, que a rivalidade ia ser bem mais agressiva. Só que foi bem mais longe do que isso, porque um dos segmentos que a Shayna faz com a Becky Lynch, ela simplesmente morde o pescoço da Becky. De uma forma bem estranha, até porque não fez muito sentido ela fazer aquilo. Porque se era pra gerar medo, não gerou, gerou só bizarrice. Porque imagina você assistir um show da WWE e ver alguém arrancando um pedaço do pescoço do outro com a boca. Totalmente sem sentido e bem viajado, por sinal. O próximo dessa lista aconteceu entre o Rey Mysterio e o Seth Rollins numa luta valendo olho por olho, que por si só já é uma luta bem estranha de acontecer, uma luta valendo o olho do adversário. E por que isso aconteceu? Porque naquele momento o Seth Rollins ele estava passando por uma fase difícil, por uma fase meio maluca do seu personagem Messias, e pagou o pato para ver essa fase foi o Rey Mysterio, que quase perdeu o seu olho no começo dessa rivalidade, porque o Seth Rollins ele tenta furar o olho do Rey na escada, tanto que isso gerou essa luta olho por olho. E se durante a luta já não foi bizarro ver um querer furar o olho do outro, o final foi ainda mais, porque o Rey Mysterio se dá mal e o Seth Rollins consegue vencer essa luta. E sim, ele vence furando o olho do Rey Mysterio na escada. Só que ele não só furou, ele também arranca o olho do Rey Mysterio. Claro que não ficou tão nítido isso na luta, não ficou tão explícito, mas em uma das vezes que a câmera pega o Rey Mysterio, dá pra ver ele segurando o seu olho. O próprio Seth Rollins passa mal e vomita. Uma ideia bem viajada fazer isso, até porque o próprio Rey Mysterio futuramente ele recupera o olho. E o último dessa lista
Essa aqui também foi outra luta que aconteceu no Extreme Rules. Tinha o Brock Lesnar retornando após vários anos fora da WWE. E o Brock Lesnar até então, a rivalidade por si só já foi bem agressiva. Só que o combate foi ainda mais. Se você acha que a pior surra que o John Cena tomou foi naquele SummerSlam, que ele tomou 14 suplex, você está enganado. Não foi ali, e sim nessa luta contra o Brock Lesnar. Já que o Brock Lesnar, ele abre a cabeça do John Cena, que começa a sair muito sangue logo no começo da luta. Ele esquacha o John Cena durante a maior parte da luta. O John Cena ele passa a luta toda só apanhando do Brock Lesnar. E o John Cena ele só ganha do Brock Lesnar por causa de um golpe de sorte, já que ele acaba a luta dando um soco na cara do Brock Lesnar com uma corrente na sua mão. E mesmo com a vitória do John Cena, quem mais apanhou foi o próprio John Cena, numa luta que realmente chamou a atenção pelo tamanho da agressividade. Tanto que muita gente pensava que o Brock Lesnar iria voltar a lutar com aquele estilo mais agressivo, um estilo muito mais parecido do MMA.